Muito bom dia, boa tarde, boa noite a quem é de boa noite. Este é o Washington Fora de Horas da Voz da América. Eu sou a Mayra de La Salette e estou a transmitir o nosso programa a partir do estúdio improvisado, porque continuamos a trabalhar a partir de casa, pelo menos para o Washington Fora de Horas. Agradeço já a companhia neste dia 9 de agosto e vamos já olhar para quais são os principais títulos e também, claro, para aqueles pontos históricos que marcam o dia. Os principais títulos de hoje: Moçambique arranca a missão da SADC. Em Angola, o presidente da UNITA denuncia desestabilização da oposição. No Afeganistão, o país continua em conflito com os talibã e o governo afegão recorre agora a veteranos senhores da guerra. Hoje, dia 9 de agosto, é também o dia em que marca a tomada de posse de Gerald Ford. Gerald Ford tomou posse, ele era o vice-presidente em 1974, era o vice-presidente de Richard Nixon, que renunciou no dia 8 de agosto de 1974 à presidência depois de um escândalo, o escândalo do Watergate. Antes de partir com a sua família, Nixon saiu da Casa Branca de um helicóptero e ele fechou a porta à família Nixon depois de esse escândalo. Ele foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a renunciar ao cargo e ele foi o 37º presidente do país. E no dia 9 de agosto, o vice-presidente Gerald Ford foi empossado como o 38º presidente dos Estados Unidos na sala leste da Casa Branca. Depois de fazer o juramento de posse, o presidente falou à nação num discurso transmitido pela televisão e ele declarou, e eu cito: "Meus concidadãos, o nosso longo pesadelo nacional acabou." Fim de citação. Ele referia-se ao caso Watergate, que culminou com a renúncia de Richard Nixon à presidência dos Estados Unidos, isto em 1974, e no dia 9 de agosto, Gerald Ford tomou posse como 38º presidente dos Estados Unidos. Antes de continuarmos com a nossa emissão e antes de entrarmos no desenvolvimento das notícias, vê já quem é que está aqui ligado a nós. Temos Nhamica Alves, muito obrigada pela companhia. Nhamica, ela está em São Paulo, no Brasil. O Léo dá saudações a todos e um bom início de semana. Faço dos votos do Léo os meus. E temos o Santos Rodrigues Borges, Vavá Lima e Pape Sambu Sanhá está na Guiné-Bissau. Antes de eu continuar, vou fazer algo que eu peço sempre aos nossos internautas para fazerem também, que é partilhar o nosso show. A câmara vai mexer um bocado, vai haver aqui uma sobreposição de voz, porque tudo é a mesma máquina, como eu digo sempre, com esta questão da pandemia, transmitirmos a partir de casa, uma máquina faz tudo, é o nosso teleprompter, é a nossa câmara para fazer o live, é também a nossa única fonte para partilharmos os nossos vídeos. Então aqui vai, eu vou partilhar este Washington Fora de Horas e espero que vocês partilhem também para que mais gente possa assistir ao programa. Portanto, aqui vai a partilhar, já está partilhado. A Ailton Correia, muito boa tarde, está a assistir a partir de Santa Catarina, onde faz sol e a temperatura é de 16 graus. Santa Catarina, no Brasil. Obrigada, Ailton Correia, pela participação, a companhia de sempre. Gil Sandro Rosa Amor, ele está na Alemanha, como sempre. Muito obrigada pela companhia, Gil Sandro. Vamos então ao desenvolvimento das notícias e eu voltarei para ler aqui os comentários de quem vai entrando no nosso Washington Fora de Horas. Lembrar que hoje, dia 9 de agosto, é o dia em que Gerald Ford tomou posse aqui nos Estados Unidos em 1974, depois de
do presidente Nixon ter renunciado ao cargo em consequência do caso Watergate. Vamos então até Moçambique. O presidente moçambicano pediu à força em estado de alerta da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADC, que abra caminho à ajuda humanitária em Cabo Delgado no lançamento da missão em Pemba, nesta segunda-feira. Com apelo ao respeito pelos direitos humanos, Filipe Nyusi e o seu homólogo do Botsuana, Mogoquetsi Masisi, também defenderam comunicação e coordenação no terreno. O presidente moçambicano também pediu à força da SADC, e eu cito, maior disciplina e respeito pelas vidas humanas, como é característica e tradição secular de combatentes da nossa região. Fim de citação. Nyusi exortou as tropas que a partir de agora entram no terreno das operações militares na luta contra os insurgentes a criarem condições para a assistência humanitária às vítimas da violência. Na sua intervenção, o presidente do Botsuana e do órgão para a cooperação na área da defesa e segurança da SADC lembrou que, eu cito, a restauração e manutenção da paz é mais do que isso. Envolve igualmente o respeito pelos direitos humanos e a criação de condições para a prestação do auxílio humanitário. Fim de citação. Desconhece por agora o total do contingente militar da SADC, mas até à semana passada pelo menos 2.000 elementos da África do Sul, Botsuana, Zimbábue, Angola e Tanzânia foram apontados como estando a caminho de Moçambique, embora o Comitê de Peritos da SADC tenha recomendado em abril uma força de quase 3.000 homens. Recorde-se que ontem o governo de Moçambique e o exército do Ruanda confirmaram a retomada de Mocímboa da Praia, que estava na posse dos insurgentes desde há cerca de 2 anos. Aliás, nós temos reportagens em vídeo exatamente sobre a retomada do controle de Mocímboa da Praia pelas forças moçambicanas e ruandesas, que eu convido a assistirem depois, naturalmente, do nosso show terminar, tanto no nosso website www.voaportugues.com, também no nosso YouTube ou aqui no nosso Facebook. Ainda em Moçambique, a consultora Capital Economics prevê um crescimento de 3,0% ou 3% da economia moçambicana este ano, mas alerta para o risco e ao investimento devido à instabilidade no norte do país, em particular devido à suspensão do projeto de exploração de gás natural liquefeito. Numa análise enviada aos investidores, os consultores referem que, e eu cito, o desejo de investimento em Moçambique está em perigo à medida que os ataques de insurgentes continuam no norte do país. Fim de citação. No documento, a Capital Economics apresenta também as suas previsões, estimando para este ano um crescimento de 3% do PIB de Moçambique, que deverá crescer 4% em 2022 e 4,5% em 2023. Quanto à inflação, o índice dos preços do consumidor deverá crescer 5,5% este ano e 5,8% no próximo e também 5,8% no seguinte, de acordo com as previsões da consultora sediada em Londres. Antes de continuarmos, e vamos a seguir a Angola, também vamos falar de Cabo Verde, vamos falar também de São Tomé e Príncipe, Afeganistão, Mali, mas antes disso, vamos ver quem se ligou a nós entretanto. Eu vejo Adão Moraes Bau, a partir de Angola. Saudações da equipa para si, Adão. Adriano Di Cantor, muito boa tarde. Foi Claudi, boa tarde também para me foi. E São José fala-nos de Nampula, em Moçambique. Creio que não esqueci ninguém, não passei ninguém. Passei o Belito Cassamo, a partir de Climane, em Moçambique. E o Silas de Sousa Silveira, ele ouve a Voz da América a partir do povoado de Piaús, no município da Graça, Maranhão. E ele, nos anos 80, era já ouvinte da Voz da América, a programação dirigida ao Brasil. É sempre um prazer termos aqui internautas, espectadores Washington foradenses que são de legado, não é? Que são históricos. Muito obrigada pela companhia. Vamos continuar então com o desenvolvimento das notícias.
dar aqui as boas-vindas ao Daniel Capegua, que acaba de entrar. Vamos então até Angola e em Angola o presidente da UNITA alertou para um aumento do que chama de campanha de desestabilização da oposição, tendo em vista as eleições do próximo ano, e ele disse que a corrupção levou cerca de 600 mil milhões de dólares norte-americanos das reservas internacionais. Por ocasião das festas do 3 de agosto, dia do fundador do partido, Jonas Savimbi, Costa Júnior lamentou que as instituições públicas, perante o olhar do corpo diplomático acreditado em Angola, estejam a ser usadas para o que considera ser perseguição política. Costa Júnior afirmou, e eu cito, os programas estão a aumentar, a propaganda está a aumentar. Não posso aceitar que, por causa das eleições, o MPLA e a UNITA sejam vistos como inimigos. Não podemos repetir os erros de 1975 e 1992. Fim de citação. Costa Júnior destacou na sua intervenção que a corrupção levou cerca de 600 mil milhões de dólares norte-americanos das reservas internacionais, valor conseguido em mais de 10 anos de paz na era da alta do petróleo. Uma das consequências, disse aquele que é visto como o mais forte candidato à liderança da Frente Patriótica Unida, ele diz que é a fome uma das consequências que assola os angolanos, que segundo ele não está só no Cunene, Namibe ou Quando Cubango, mas também em Benguela e em Luanda. Nesta segunda-feira, Adalberto Costa Júnior conversou com jovens e organizações da sociedade civil. E ainda em Angola, os trabalhadores da Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade na província do Kwanza Sul iniciaram hoje uma greve pela falta de cumprimento do caderno reivindicativo do sindicato, que exige um aumento de 50% dos salários. O secretário provincial do Sindicato dos Trabalhadores da empresa, Adriano Pompílio, diz que, apesar da greve que tem uma adesão de 100%, a Comissão Sindical e Trabalhadores estão abertos ao diálogo, mas lamenta que a Direção-Geral da ENDE, em Luanda, continue sem dar sinais de diálogo. A greve vai durar 15 dias, como primeiro período a aguardar pela negociação. E, enquanto durar este período, os trabalhadores apenas garantem o serviço mínimo. Antes de continuarmos, vou ver quem é que se ligou a nós. Entretanto, quem está connosco, que notícias trazem aí do vosso lado também? Temos Abrantes Langa, a partir de Maputo, a capital moçambicana, Brahma Candé, ele dá boa tarde, assim como Augusto César, Maqui de Jesus Miquitaio, a partir também de Maputo, Barcano, Ndala Canuto, a partir de Angola, saudações também aqui nossas, e Pedro Bengue Kizui estão ligados a nós. Muito obrigada pela companhia. Vamos continuar, vamos até São Tomé e Príncipe. O Tribunal de Contas nega a responsabilidade na indicação do juiz conselheiro Artur Vera Cruz, acusado de estar ilegalmente no júri de um concurso para o recrutamento de 2 novos juízes conselheiros para a instituição. A explicação da instituição surge depois de 3 concorrentes que impugnaram o concurso terem denunciado irregularidades no processo. A reação do Tribunal de Contas está expressa num comunicado assinado pelo presidente interino da instituição, o juiz conselheiro José António de Monte Cristo. Neste comunicado, o Tribunal de Contas refere que, e eu cito, a composição do júri foi feita em obediência à lei orgânica e de processo do Tribunal de Contas, que estabelece que o júri é composto pelo presidente da instituição e por outras 2 personalidades, uma indicada pela Assembleia Nacional e outra pelo Governo. Fim de citação. Os impugnantes invocaram conflitos de interesse por parte do juiz Artur Vera Cruz, que, segundo dizem, pretende concorrer à presidência do Tribunal de Contas. Em Cabo Verde, há grito de alerta para a preservação das tartarugas. A organização não-governamental Lantuna aponta que a preservação das tartarugas marinhas em Santiago é crítica e pede mais fiscalização e o envolvimento das comunidades na defesa da espécie, tal como acontece noutras ilhas de Cabo Verde. Segundo Ana Veiga, diretora executiva da Lantuna, na Praia da Ribeira da Prata, município do Tarrafal, isto Ilha de Santiago, e eu cito, o número real das capturas não sabemos, só contabilizamos as carapaças.
Hoje em dia, muitos apanhadores enterram as carapaças, usam outras técnicas, mas a situação na Ilha de Santiago ainda é crítica em termos de apanha. Fim de citação. Trata-se de uma das mais importantes praias, a Praia da Ribeira da Prata, para a desova das tartarugas marinhas naquela ilha e onde a organização ambientalista instalou este ano um viveiro com vigilantes, técnicos e voluntários para garantir a segurança do processo. Cabo Verde introduziu uma legislação para proteger as tartarugas marinhas pela primeira vez em 1987, proibindo a sua captura em épocas de desova. Mas desde 2018 está em vigor uma nova lei que tipifica outros tipos de crime, nomeadamente o abate intencional, bem como a aquisição, a comercialização, o transporte ou desembarque, a exportação e o consumo. A ambientalista reconhece a importância deste reforço da legislação de proteção, mas sublinha que o atual problema é a fiscalização. Portanto, em Cabo Verde, há aqui um grito a pedir ajuda para se proteger melhor as tartarugas marinhas que são tão importantes para a biodiversidade. Antes de continuarmos, vamos ver quem é que está connosco. Temos Miguel dos Santos a partir de Angola, temos Ivano Alexandre em Moçambique e temos Alberto Teca a partir de França. Muito bem-vindos. Eu pergunto-me onde é que estão as ladies da nossa audiência, onde estão as senhoras que assistem a este programa, além naturalmente da Nhamica, e temos também sempre mais duas Washington foradenses assíduas que hoje não estão aqui, mas que de certeza que durante a semana vão marcar a sua presença. Vamos então continuar aqui a ler só mais um comentário. Valdano Mané: boa tarde, estou preocupado com a degradação da economia da Guiné-Bissau em todos os domínios, reflexo de uma democracia frágil e medíocre, diz Valdano Mané. E temos também Chieto Bengo, que tem um longo comentário, e eu não sei se prometo ler tudo, mas vamos lá. Chieto Bengo diz: mais uma brincadeira do MPLA, a fome vai acabar, falei com o presidente João Lourenço, diz Bento Bento. Ok. E Chieto continua dizendo que o primeiro secretário provincial do MPLA em Luanda, Bento Bento, disse ontem durante o ato de massa de encerramento das atividades de visitas aos distritos e municípios de Luanda, que está a advogar junto do camarada presidente João Lourenço para que se baixem os preços da cesta básica em Luanda. Muito bem, Chieto Bengo, obrigada. Aliás, Bongo e não Bengo. Ele fala-nos a partir do Bengo. Obrigada por partilhar aqui estas declarações de Bento Bento, isto em Angola. Vamos até ao Afeganistão. O governo afegão está a recorrer aos veteranos senhores da guerra para tentar afastar os talibãs à medida que as forças internacionais se retiram do país. O regresso dos senhores da guerra a desempenhar um papel militar importante é uma parte fundamental do plano de mobilização nacional do presidente Ashraf Ghani para travar a ofensiva nacional dos talibãs, mas está a suscitar receios de que, na melhor das hipóteses, conduza a que o Afeganistão se fragmente novamente em duelos de feudos locais, preparando o terreno para uma guerra civil prolongada e confusa, refletindo o que se desenrolou nos anos 90 após a retirada soviética. Esta segunda-feira, os talibãs capturaram uma sexta capital provincial afegã, a seguir a um blitz de fim de semana pelo norte, que viu os centros urbanos caírem em rápida sucessão e a luta do governo para manter os militantes à distância. Os insurretos invadiram 5 capitais provinciais em todo o norte. Eles ontem tomaram Kunduz, provocando receios de que o governo esteja a perder rapidamente o controlo da região. Na passada segunda-feira, os talibãs disseram que estavam a avançar para Mazar-e-Sharif, a maior cidade do norte, e um ponto de partida para o controlo do governo da região. Um porta-voz disse que os combatentes talibãs tinham entrado na cidade, mas as autoridades e os residentes contactados por telefone disseram que o grupo estava a exagerar com confrontos confinados aos distritos circundantes.
E no Mali, suspeitos jihadistas massacraram mais de 40 civis no norte do país e mataram 12 soldados numa emboscada no vizinho Burkina Faso, disseram as autoridades nesta segunda-feira, destacando a crise de segurança que afeta os dois países. Uma unidade do exército foi enviada para prestar ajuda, disse um oficial militar, mas uma fonte de uma ONG do Mali disse que as comunicações com a área eram difíceis depois dos jihadistas terem atacado locais de telecomunicações. O Mali, um estado sem litoral e empobrecido no coração da região do Sahel da África Ocidental, tem vindo a combater uma insurreição jihadista desde 2012. A crise começou com a agitação no norte do país, que se alastrou ao centro etnicamente volátil e depois aos vizinhos Níger e Burkina Faso. Grupos armados ligados à Al-Qaeda e ao grupo do Estado Islâmico estão hoje a orientar a campanha. Milhares de civis e tropas morreram e centenas de milhares de pessoas fugiram das suas casas. O Mali sofreu 2 golpes desde agosto do ano passado e em 20 de julho deste ano, o líder militar coronel Assimi Goïta sobreviveu a uma tentativa de assassinato numa mesquita em Bamako. Antes de continuarmos, vamos continuar a falar aqui ainda de conflitos. Antes disso, só dar aqui boas-vindas ao embaixador de Malange em Luanda e ao São José, que nos fala de Nampula, ao Celso Chambeze, que está ligado a partir de Joanesburgo, e ao Miss Newer, que fala da Guiné-Bissau. Obrigada pela companhia, continuem connosco. Estamos com Washington fora de horas, a transmitir a partir dos nossos estúdios improvisados, devido naturalmente à pandemia da Covid-19. No Chad, o conflito entre agricultores e pastores deixou 22 mortos no centro do país, segundo as autoridades. O conflito opõe o povo sedentário Bulala contra os nómadas árabes, segundo disse a AFP, Amina Kodjana, governadora da província de Adjer Lamir. Outras 18 pessoas foram feridas, disse ela. Segundo o porta-voz do governo, tropas foram destacadas para manter a ordem. A violência intercomunal é comum no centro e sul do Chad, onde muitos habitantes têm armas. As tensões entre os agricultores indígenas instalados e os pastores árabes nómadas no Sahel acontecem desde há anos e, ocasionalmente, as duas comunidades entram em confrontos mortais. Estas foram as principais notícias que marcam este nosso 9 de agosto, a nossa segunda-feira, a iniciar aqui uma semana que é a Semana Mundial da Amamentação. Uma das mais importantes, se não, segundo os especialistas, a forma de imunização mais importante na vida de um ser humano é a amamentação. Sebastião Domingos Simão hoje chega um bocadinho tarde aqui, este nosso Washington foradense também assíduo, e ele dá os bons dias, está ligado a partir de Lisboa, deseja paz ao mundo inteiro e dá aqui deixa votos de uma boa segunda-feira, diz basta de sangue. Concordo com o Sebastião Domingos, votos de uma ótima segunda-feira. Vamos então ao que está trending. Eu lanço desde já uma pergunta, e esta pergunta vai ser respondida naturalmente antes do nosso programa terminar, mas eu deixo aqui uma pergunta. Quem é a pessoa mais rica do mundo neste momento? Se sabe, ponha já aí quem é, porque houve mudanças e não vale ir ver ao Google. Se for ver ao Google, vá muito rápido porque o programa está quase a acabar e eu quero aqui ver quem é que está atento a estas coisas. Quem é a pessoa mais rica do mundo neste momento? Eu vou dar aqui uns nomes, vou tirar nomes só assim para ver se vos distraio. Jeff Bezos, Zuckerberg, o senhor do Facebook, ou o senhor da Microsoft, Bill Gates, ou quem? Alguém ligado a outro negócio? Vamos falar aqui de missões espaciais. Quem é a pessoa mais rica do mundo neste momento?
Nós já vamos responder essa questão. Mas antes disso, devo dizer-vos que todas as semanas nós temos o Saúde em Foco, nosso programa de saúde, e todas as semanas nós aceitamos inscrições para que participem em direto ou então enviem-nos uma mensagem com uma pergunta para o médico ou médica que vai estar na semana correspondente. Se quiser enviar a pergunta e não ser identificado ou identificada, fique à vontade, só tem que nos dizer que prefere que o seu nome não seja mencionado no programa, mas que tem esta questão, esta dúvida ou até mesmo sugestão ou comentário. Esta semana nós vamos falar de fobias com a doutora Nádia Camate. Que medos é que tem? Que impacto é que esses medos podem ter na sua saúde? É um tema diferente. Fobias. E para participar no Angola Saúde em Foco, envie as suas questões para o WhatsApp da VOA, mais 202-251-9466. Ou inscreva-se para colocar a sua questão em direto também para o mesmo número, mais 202-251-9466. Esta semana vamos falar de fobias, medos tão grandes que têm impacto na nossa saúde. Vou deixar aqui o número, vou copiar o número para que se não apanhou à primeira, possa apanhar agora. Portanto, ora, aqui já tenho aqui algumas respostas à pergunta: quem é a pessoa mais rica do mundo neste momento? E o Ivano Alexandre, peço desculpa, diz Rihanna. Pois bem, a Rihanna é de facto uma pessoa bilionária. Rihanna entrou para o grupo dos bilionários na semana passada. Elon Musk, eu dei aquela dica das missões espaciais. E o Miss Newer diz Bernard Arnault. Nomes diferentes aqui, gosto dessa participação. Mas eu já vou dar a resposta. Daqui a nada, deem-me só mais um bocadinho. No website da VOA, o que é que vale a pena ler? Qual é o conteúdo que está a chamar mais a atenção dos nossos internautas? O Departamento de Estado classifica de terrorista alto dirigente do Estado Islâmico em Moçambique. E eu vou deixar aqui esta informação, caso ainda não tenha lido. Aqui está. Portanto, dou aqui tempo, vou dar mais um bocadinho de tempo. Quem é a pessoa mais rica do mundo neste momento? Já temos aqui o nome de Rihanna, temos o nome de Bernard Arnault e temos também o nome de Elon Musk. Muito bem, já lá vamos. Nós perguntamos aos nossos internautas nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter, a opinião deles sobre esta retomada de controle de Moçambique ou do governo moçambicano em Mocimboa da Praia. Passados mais de 2 anos, o governo moçambicano recuperou Mocimboa da Praia dos insurgentes este fim de semana. E as nossas perguntas em relação a este tema são: o que impedia o sucesso das operações das forças moçambicanas? Qual a sua expectativa em relação à estabilidade em Cabo Delgado? Kazi Júnior Kazinga responde: o problema é capturar os causadores de insurgência. Os militares de outros países não ficarão ali para sempre. Pois é, esta foi uma operação conjunta das forças moçambicanas com as tropas do Ruanda e eu entendo o que o Kazi Júnior quer dizer. Daouda Bin Bilal diz que o que impedia o sucesso das operações das forças moçambicanas era a falta de material próprio para este trabalho. E mensageiro Bob Rasma Venza diz que era a incapacidade do exército moçambicano e também a corrupção dentro das Forças Armadas de Moçambique. E ele diz também: não se pode perceber que um exército governamental perde terreno para um grupo terrorista. Onde é que para a força aérea que não bombardeia as posições dos terroristas? Portanto, o mensageiro Bob Rasma Venza não só deu a sua resposta, como deixou também aqui questões ao governo de Moçambique. E falando em questões, pois é, eu perguntava aqui antes, no início do nosso trending, quem é
a pessoa mais rica do mundo neste momento. Jeff Bezos, fundador da Amazon e também o seu maior acionista, já não é a pessoa mais rica do mundo. É verdade. E ele não foi superado por Mark Zuckerberg do Facebook, nem pelo Bill Gates da Microsoft, ou mesmo Warren Buffett. Não sei se vocês sabem quem é Warren Buffett, mas ele foi uma das pessoas mais ricas, ele é uma das pessoas mais ricas do mundo e foi a pessoa mais rica até certo ponto. Mas, sim, por um nome que aqui o Miss Newer respondeu, Bernard Arnault. E quem é Bernard Arnault? Pois bem, Bernard Arnault não tem um negócio como a Amazon, não tem um negócio como o Facebook, não está necessariamente na tecnologia, mas ele é o fundador, presidente e executivo-chefe da LVMH, Moet Hennessy Louis Vuitton. Portanto, Louis Vuitton, Moet Chandon, Hennessy é um conglomerado de produtos de luxo, moda, joias, cosméticos, vinhos e destilados que pertence a Bernard Arnault. Ele é francês, tem 72 anos e entre as suas marcas ele tem a Louis Vuitton, claro, a Christian Dior, Bulgari, Tag Heuer, Sephora, Hennessy e mais recentemente ele adquiriu a Tiffany. Ele teve um ano fantástico, aparentemente, apesar da pandemia. Isto funcionou muito bem para o Sr. Bernard Arnault, que entre o seu controle do proprietário da LVMH, que tem da Christian Dior e uma holding familiar, Arnault detém cerca de 47% da LVMH, que tem uma capitalização de mercado de 402,9 bilhões de dólares e as ações da LVMH subiram mais de 35% até agora em 2021 e aumentaram 140% desde as suas mínimas de março de 2020. Portanto, o Sr. Bernard Arnault pode ter vários problemas, um deles não é dinheiro. Ou como diz o povo, quanto mais dinheiro, mais problema. Pois, não sei qual é o caso do Sr. Bernard Arnault, mas ele acaba de tirar Jeff Bezos da liderança da pessoa mais rica do mundo. E com esta despeço-me. Eu sou Mayra de La Salette, este foi o Washington Fora de Horas. Amanhã há mais, há todos os dias e continuem connosco sempre. Nós estamos ligados em www.voaportugues.com. Também estamos no YouTube, estamos no Facebook, estamos no Twitter e no Instagram. Uma ótima continuação connosco.